Sou Fernando Mota, fotógrafo de natureza há mais de 10 anos e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha opinião depois de utilizar intensamente a lente Fuji XF 500mm f5.6 no Pantanal Norte. Antes de falar um pouquinho dessa lente, deixa eu me apresentar. Eu fotografo natureza, como eu falei, há mais de 10 anos. Fotografei com diversos equipamentos, utilizava equipamentos da Canon e migrei para Fuji há cerca de 5 anos. Minha primeira câmera foi a X-T3, que eu usava primordialmente com a lente XF100-400 da Fuji, uma lente maravilhosa, e eu usei até cerca de 3 anos quando eu migrei para a XF200 f2, que com o extensor nativo dela viram a XF280 f2.8, que era até então a flagship da Fuji em termos de teleobjetivos, em termos de qualidade. Recentemente a Fuji lançou essa lente que tem uma distância focal de 500mm em termos full frame e que no sensor APS-C entrega cerca de 750mm de distância focal. É uma distância focal muito interessante para fotografar natureza, aves e quaisquer situações em que o assunto esteja distante e a gente precise chegar lá para fazer a composição. Antes de falar da experiência de uso da lente, eu vou falar da construção. Eu não vou fazer um review analisando os botões, as características, peso e etc, porque existem muitos reviews por aí. Eu estou aqui para trazer a minha opinião sincera depois de ter utilizado intensamente essa lente e mostrar, obviamente, algumas imagens feitas com ela. Primeira coisa é que é uma lente muito bem construída, ela gera uma sensação de robustez muito grande. Um dos poucos pontos contras que ela tem é no parasol. O parasol em si é muito bem construído, ele é leve, ele tem esse clique que trava aqui, ele tem um botãozinho que trava, e ele tem essa janelinha feita para você conseguir operar o filtro UV, polarizador, ou com filtro CPL, ou um filtro gradual, qualquer filtro que pressupõe que você gire aqui o filtro. E essa janelinha, em muitas circunstâncias, abriu sozinha. O que é que pode acontecer com isso? Se você tiver com o parasol colocando essa janelinha para cima e o sol estiver perpendicular, pode dar um flare. É uma coisa besta perto da experiência geral de utilizar essa lente, mas não posso deixar de destacar. Aqui no colar dela, ela tem essa sapata para tripé bastante extensa e muito boa de segurar, muito bem construída. E que tem aqui, em termos de proporção e localização, um fator muito interessante. Ela fica exatamente no ponto de equilíbrio da lente. Então, seja a lente sozinha, seja a lente com a câmera, você tem uma estabilidade muito grande para fotografar na mão, seja para filmar, seja mesmo para fotografar. Essa lente ela tem estabilização e junto com a X-T5, que foi a câmera na qual eu utilizei essa lente nesses períodos de teste em que eu explorei intensamente esse equipamento, eu consegui fotografar com velocidades abaixo de 1/500, que para uma distância focal dessa é pouco. Considerando que ela tem uma distância focal efetiva de 750, a teoria indica que nós deveríamos utilizar uma velocidade acima de 1500 para congelar a imagem. Então eu fotografei aqui principalmente aves, assim, em regra com 1/2000, mas em algumas situações de menos luz eu cheguei a baixar essa velocidade, baixei bastante e ela segurou bem. Um dos poucos pontos contra que eu encontrei, eu preciso dizer, vou falar dele porque realmente são poucos, naturalmente essa abertura mínima de f5.6. f5.6 não é muito, a gente tem lentes hoje com essa distância focal f8, f6.3, f7.1, mas é uma lente bem mais escura do que as primes da Canon, Sony e Nikon, que são f4 ou até mesmo f2.8, algumas 400mm. Então é 600, as lentes 600mm dessas marcas, elas tendem a ser f4, as primes, o que é um ganho interessante em termos de velocidade para se fotografar, especialmente aves e assuntos em movimento. Contudo, como ela é uma lente muito leve e muito estabilizada, você compensa bastante essa abertura aqui de 5.6 na usabilidade. Em linhas gerais, essa lente talvez seja a lente mais lente que eu usei na vida, Eu não vou fazer pixel peeping aqui, mas no meu sentimento ela foi comparável, a Canon 70-200 2.8, que foi
até então a minha queridinha, e a própria Fuji 200 f2, que é a minha lente principal. Eu fotografo aves, a minha câmera tem um setup básico aqui para aves, para entregar o arquivo JPEG. Né? Eu evito fotografar RAW quando estou fotografando aves, principalmente se eu precisar fazer um burst. Eu não vou depois ter que ficar escolhendo 30 fotos em RAW, né? Estourando cartões, então eu fotografo em JPEG. E a qualidade que eu encontrei nos arquivos utilizando essa lente foi absurda. Vou mostrar para vocês aqui já já. Mas mais do que a qualidade de imagem, que é surpreendente, a velocidade de foco, especialmente a velocidade de foco utilizando os modos de inteligência artificial, né, os modos de rastreio de olho de aves e animais em geral, foi muito bom. A lente foi muito responsiva, ela focou muito rápido, ela segurou o foco, ela reencontrou o foco em situações de ação, aves em voo, né, em que eu estava fotografando um determinado assunto e outro passou, eu recompus e consegui encontrar assim, muito rapidamente. Isso gera uma segurança, uma confiabilidade absurda no uso dessa lente, no uso desse equipamento. Então, em termos de fotografia de natureza, essa é uma lente que eu definitivamente recomendo. Estou pensando seriamente em incluí-la aqui no meu setup. Meu amigo Edinaldo da Haitai que me emprestou essa lente daqui para testar no Pantanal, e dizer que se você está pensando em inserir um equipamento no seu setup para fotografar aves e fotografar a natureza, considere muito essa lente daqui. Vale a pena, mas vale a pena demais. Vamos ver algumas imagens aqui para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Para mostrar um pouco aqui da qualidade da lente, eu separei aqui algumas imagens que eu fiz com ela. Todas as imagens, quase todas as imagens que eu vou passar aqui são imagens feitas em JPEG. E esse aqui é exatamente o JPEG que saiu da câmera. Então, vocês vão ver aqui que está sem edição. Então a imagem aqui crua exatamente do jeitinho que saiu da câmera. Isso aqui vai dar uma percepção boa da qualidade de imagem que a gente consegue extrair da 500 f5.6. Então dá um zoom aqui está um crop 100%. Aqui tá, essa foto dá para perceber bem o nível de desfoque, essa plantinha que estava muito perto, e o buquê que essa lente gera. Passando aqui, o que eu falei um pouco antes, embora ela seja uma f5.6, ela gera uma separação bastante interessante do segundo plano. E olha essa foto aqui feita em 1/320 na mão, enfim, mostrando o nível de estabilidade que a gente consegue extrair dessa lente. Aqui mais uma vez só para mostrar o nível de detalhe que a gente consegue ter ponta a ponta. Vocês percebem que aqui está quase no final do frame, e olha os detalhes do galho. Eu vou passar um pouco aqui algumas imagens só para a gente ter imagens que são mais interessantes na perspectiva e em nível de detalhe. Ó, essa imagem aqui, vou redefinir ela para a gente ver a imagem exatamente como saiu da câmera. Ó. Esse aqui é o nível de detalhe que a gente extrai. Aqui 1/1000 na Golden Hour. É realmente impressionante a qualidade de imagem que essa lente entrega. E eu queria destacar duas imagens aqui que tem um pouco mais de informação nas bordas. Então aqui no centro a mesma nitidez que a gente já viu em outras imagens, e quando eu desço para a borda, existem aqui, ó, todas essas folhinhas estão no mesmo plano da ave ali, do tachan, e olha o nível de detalhe que a gente tem nas bordas a 500mm. Isso aqui de novo é o JPEG do jeitinho que saiu da câmera, ó. Do jeitinho que saiu da câmera, ó. Então realmente a lente entrega um nível de nitidez de borda a borda que eu considerei bastante interessante mesmo. Por fim, mais uma foto aqui, ó, também sem edição, e as plantinhas que estão no mesmo plano entregam um nível de desfoque bem interessante, o que está aqui no segundo plano, e o que está no primeiro plano, ó, as bordas aqui, bastante nitidez. Você consegue ver aqui as ranhuras das plantas, mesmo nas laterais, e aqui no cantinho idem, olha isso aqui. Essa plantinha aqui mostra bastante detalhe. Então o veredito aqui é que é realmente uma lente que
permite a gente extrair o melhor da câmera com um nível de nitidez absurdo. Olha isso aqui, o tamanho do peixinho. Então é isso, turma. Aqui em termos de foto, mostrando um pouquinho que realmente essa lente entrega muito mesmo. De novo, JPEG sem edição, exatamente do jeitinho que saiu da câmera. Agora vamos dar uma olhada em alguns vídeos feitos todos na mão, e aqui vai dar para ter uma noção também do que essa lente entrega. Nível de estabilidade, nível de nitidez, aí é exatamente o arquivo que sai da câmera. Aqui eu estou usando simulação de filme Velvia Vivid, então você vê essas cores fortes, bastante contrastada, mas sem perder a nitidez. Olha o olho do bicho brilhando, o nível de nitidez aqui nas penas da asa. Assim, eu realmente estou bastante impressionado com a qualidade dessa lente e com o nível de detalhe que a gente consegue extrair, e acima de tudo a velocidade de foco e a capacidade que ela tem de renderizar detalhes, né? Mas definitivamente essa lente daqui me ganhou, me conquistou. Eu estou considerando tê-la no meu setup. É isso aí, turma. Um grande abraço.